eu recebo a doutora Bruna Bulhões, ela é advogada, vai ajudar a gente nesse assunto. Obrigada, viu? Boa tarde. Seja bem-vinda. E a gente também recebe aqui a Joana Nogueira, que ela tem uma história de superação quando o assunto é violência doméstica. E sobre esse aspecto, Joana, sobre voltar a trabalhar, seguir a vida no dia seguinte, como é que foi enfrentar isso para você, depois de sofrer agressões? Roberta, a gente sente muita vergonha e começa a imaginar o que você vai falar para os seus colegas. Vai explicar o quê? O que eles vão ouvir e vai dizer para você, né? Achar tudo isso. Porque para quem está fora é muito fácil falar assim, deixa para lá, né? Pega suas coisas e vai embora. Mas quando tem filho no meio, fica mais difícil ainda. Porque você não pode pegar um filho e enfiar na casa de qualquer um, nem todo mundo abre as portas também. Você conseguia trabalhar no outro dia, Joana? Não, eu sempre às vezes inventava uma história, uma desculpa, que tinha levado meu filho no médico. Uma vez eu fiquei de atestado mesmo, que foi meu braço que foi estroncado. Depois de 15 dias eu retornei e acabei contando para o meu patrão, que não era meu chefe, né? Falei para ele. Primeiro eu falei que tinha caído, depois ele não acreditou, ele perguntou de novo, eu acabei confessando para ele. Ou seja, primeiro você mentiu? Primeiro eu menti. Inventou uma história? Eu falei que eu tinha caído. Aí começou a perguntar, mas como assim? Caiu como? Aí eu fui, não consegui sustentar a mentira até o final, acabei falando para ele. E até que os homens, tem bastante homem acolhedor. Às vezes a gente sente discriminação de uma outra mulher. Agora, recentemente, num grupo da comunidade, quando saiu essa lei aí que a mulher tem direito a se afastar do trabalho, a primeira coisa que eu vi foi um grito de uma mulher, falar assim, mas quem que vai pagar? Somos nós que vamos ter que pagar essa sacanagem também? Foi assim que, então, assim, a mulher, ela precisa aprender a acolher a outra. É muito falta de acolhimento uma da outra, entendeu? A gente teve essa semana uma reunião online com várias mulheres de vários lugares, cada uma contando essa história, e todas têm esse pensamento de sempre ser discriminada pela outra mulher. E é tão importante esse acolhimento, né? Num momento como esse, faz toda a diferença, sim, né, Joana? De uma colega de trabalho, sim, que às vezes sabe do que você está passando, mas ao invés de ter essa empatia, acaba até mesmo te constrangendo ainda mais. Sim, sim. Então, assim, às vezes a gente fica nessa dificuldade de confessar, de falar devido a isso. Que nada, ela está lá porque quer, porque gosta, não sei o quê. Tem muitas essas falas, né? Hoje a gente fez uma ação na nossa comunidade, foi bem bacana, juntamos o CRAS, Comunidade de Saúde, com uma escola, os idosos da nossa comunidade, fizemos uma caminhada e foi bem bacana. Teve a promotora de justiça falando para a gente. Isso é importante, né? Para a gente alertar, sim, a população sobre esse assunto, porque não pode deixar simplesmente falar depois que aconteceu. A gente tem que trabalhar com prevenção, muito bacana. Mas vamos lá. Doutora Bruna, a Lei Maria da Penha garante esse afastamento. O juiz pode permitir até 6 meses, né? Mas para que isso aconteça, não é tão simples assim, né? Tem todo um passo a passo, tem todo um processo, que é aí que a gente vai entender que, às vezes, a lei, na teoria, é uma coisa, na prática é outra, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. A Lei Maria da Penha, ela prevê essa possibilidade de afastamento, como você mencionou, de até 6 meses, justamente como mecanismo de assegurar essa vítima de violência doméstica, de dar uma segurança de estabilidade financeira, uma segurança de integridade física e emocional, que a gente sabe o tamanho da vulnerabilidade. Então, essa mulher precisa notificar, né, fazer o registro do boletim de ocorrência, a depender do caso, pedir as medidas protetivas de urgência e aí fazer essa notificação para que a empresa tenha conhecimento, tenha essa documentação de que ela é uma vítima de violência doméstica e, quando requerido judicialmente também, comprovar essa vulnerabilidade. Ou seja, ela tem que denunciar, ela tem que ir na delegacia, tem que fazer boletim de ocorrência, ela tem que representar contra ele. Sim. Tem medida protetiva também? Também, para assegurar a própria vida, né? Certo. Só que aí a gente ouviu o relato da Joana, porque ela sente vergonha
Sim. de que o pessoal do trabalho saiba das agressões que ela vem sofrendo. Ou seja, já tem um entrave aí, né? Sim. Porque se o seu chefe tem que estar ciente disso, você tem que primeiro ir na delegacia e representar contra o sujeito, sim. né? Ou seja, na teoria é uma coisa, na sua visão, na prática... É totalmente diferente. Dizendo da lei, né, que é muito difícil. E outra, doutora, a maior parte da dificuldade que eu tenho ouvido, o cara vai preso, fica 3 meses lá. Quando chega próximo aos 3 meses, começa a vítima a ter pânico, porque ele vai bater na porta dela. Recentemente, nas redes sociais, a menina gravou, era 2 horas da madrugada, e o marido saiu e foi direto atrás dela, da vítima. A Lei Maria da Penha, ela passa por constantes inovações legislativas, tudo no intuito de fazer esse acolhimento e de assegurar mesmo a integridade física, emocional, a estabilidade financeira. Estamos longe de um ideal, mas o trabalho que vem sendo feito é justamente para ter esse acolhimento e assegurar que a lei, esses mecanismos realmente cheguem com segurança a essas vítimas de violência doméstica. Nesse exato momento, a gente recebe aqui também o psicólogo Diego Avelar, que vai contribuir nesse debate aqui com a gente. Obrigada, Diego, pela sua presença. A gente sabe que está um trânsito caótico aqui no centro de Vitória. A gente agradece mesmo assim o seu compromisso com o programa, tá? Agora, Diego, a gente está falando justamente do impacto que a violência doméstica pode trazer até mesmo para a vida profissional dessa mulher. A Joana está aqui falando que ela inventava desculpas para o gerente, para o supervisor, para o chefe dela. Eu caí, eu me machuquei. E, na verdade, ela era vítima de agressões. Isso a gente está falando da violência que ela sofria fisicamente. Sim. E a psicológica, né? Como é que fica para essa mulher trabalhar no dia seguinte com a cabeça em outro lugar? Boa tarde a todos. Roberta, mais uma vez, obrigado pelo convite. Primeiro que a gente precisa destacar, Roberta, que a violência doméstica e, sobretudo, a física, porque também tem a violência doméstica psicológica, né? Mas, sobretudo, a física gera ainda mais anulação da identidade dessa mulher, né? Então, gera, além dos roxos, da questão física que fica na mulher, gera essa anulação da identidade, da vaidade da mulher, da confiança que essa mulher tem no espaço que ela está ocupando. Então, assim, a gente está falando de uma violência que tira essa mulher do convívio social por medo do julgamento, né? Então, essa mulher, ela se priva do convívio, tem medo do convívio, porque também perdeu a confiança nesse convívio. Em quem ela vai confiar agora, né? Olha os relatos que estão chegando para a gente, de arrepiar. Boa tarde, Roberta. Eu estou até chorando. E me lembrei de tudo que eu passei. Eu fui agredida pelo meu ex-marido. Eu perdi meu trabalho porque eu não consegui ir. Gente, é de arrepiar isso. E falei lá com a empresa, mas ele não quis saber, tá? E a mulher, e a gerente, era uma mulher ainda. Quanta falta de empatia, de solidariedade, carinho, acolhimento. Tudo. Meu Deus, então, tem assim, gente falando. A gente está vivendo isso aí que eu acabei de falar. A gente está vivendo isso dia a dia. A mulher que julga a outra, entendeu? Tem que acabar. Então, assim, é complicado. Tem gente falando, Roberta, boa tarde, estou assistindo você aqui do meu trabalho. Eu não me ausentei do meu trabalho. Eu fui mandada embora. Pois meu ex-marido, agressor, ligou para a empresa que eu trabalhava, me difamando, falando que ia me matar. Aí a empresa quis se livrar, né? Fui mandada embora. Minha ex-patroa, acredite, também mulher, tá, gente? Minha ex-patroa não pensou em mim em momento algum. Pedi, pelo amor de Deus, para ela não me dispensar, pois eu tinha uma filha pequena, machucada, cheia de mordidas pelo corpo. Ela não pensou 2 vezes e me mandou embora. Isso pode, doutora Bruna? Hoje, a Lei Maria da Penha assegura esse afastamento, justamente para que essa mulher possa se reconstruir, se afastando de um ambiente de trabalho, ou, às vezes, são mulheres que são perseguidas por ex-companheiros no local de trabalho. Então, envolve muita coisa para essa necessidade da mulher ficar afastada e ter essa segurança de poder cuidar da saúde mental, poder
prover a família. Muitas delas são mulheres solo, que têm que dar conta da família sozinha. Então, essa estabilidade financeira, essa possibilidade de afastamento garante que essa mulher se reconstrua contando com esse salário. Joana, você foi agredida mais de uma vez. Sim, foi um bom tempo, né? Agressão. Um período grande. Sim. E aí, acredito eu que então você foi trabalhar inúmeras vezes Sim. machucada. Sim. E nessas situações, qual que era o comportamento do superior, do chefe, diante de, mais uma vez, a Joana foi agredida? Aí dava mais 2 ou 3 meses, mais uma vez a Joana foi agredida. Nunca fui acolhida a me levar a denunciar, sempre dando desculpa e saindo fora, ouvindo e fingindo que não estava vendo. Inclusive, quando um dia antes da pessoa incendiar a minha casa e me deixar totalmente sem nada, ele foi até uma casa de uma amiga minha que trabalhava comigo e falou para ela que ia me matar. E ela não teve coragem de me avisar. Quando chegou na segunda-feira, que eu estava sem nada, que ela ficou sabendo quando eu cheguei lá, ela, eu já sabia que ele ia, mas ele falou que ia te matar também. Então, assim, a gente volta de novo, aí eu questionei, mas como assim você não falou? Aí eu fiquei com medo dele voltar lá e fazer alguma coisa comigo. Então, assim, a pessoa está sempre pensando em si própria, nunca em um coletivo. A gente precisa desconstruir isso, né, Diego? Aquela história, aquele velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje se mete a polícia mesmo. Pelo contrário, eu acredito que a gente precisa intervir, a gente precisa se solidarizar, as mulheres com sororidade, né? Se eu sou sua gerente, percebo essa violência acontecendo, percebo você chegando constrangida no serviço, muito tapada ou com uma manga longa, eu preciso perguntar. Um alerta, né? Aproveitar que a gente está sol, a mulher coberta, com manga né? comprida, isso não é viável. A gente precisa sim se solidarizar e se conscientizar de que a gente vai meter a colher e a gente vai entender, né, o que está acontecendo. Olha só, tem muitos comentários, muita gente se identificando com a sua história aqui também, Joana. Roberta, boa tarde. Eu trabalho com o departamento pessoal. Minha colega de trabalho sofreu violência do ex-marido. Ela fez boletim de ocorrência, pediu medida protetiva, ou seja, até então estava fazendo tudo certinho, né? Mas ela não conseguiu abonar nem as horas que ela precisou faltar para ir na delegacia. Fora os problemas psicológicos, viu, gente? Onde a sessão de psicologia não é abonado com atestado médico. É só se fosse de psiquiatra. A Lei Maria da Penha dá o direito, mas a empresa só pode aceitar se for um documento do juiz que determina o afastamento por até 6 meses. Porque a empresa não quer pagar e muitas vezes também não pode, não é uma empresa grande, não tem essa estrutura, né? Eu acho que a lei não funciona. Muito importante esse comentário. Prevê, mas tem que ser assinado pelo juiz. E a mulher precisa ir no CRAS, Conselho Tutelar, psicólogo, e nada disso é abonado no trabalho. Ou seja, essa pessoa resumiu aqui exatamente o que a gente disse, doutora Bruna, que na teoria, que bom, né, a gente ler, saber que a mulher tem esse respaldo, tem esse resguardo, mas na prática, olha só, uma mulher que trabalha no departamento pessoal de uma empresa relatando isso. Infelizmente, se a empresa não cumprir com o que a legislação prevê, realmente há necessidade de judicializar. O que a gente vê hoje, muito mais do que a necessidade de uma empatia, um acolhimento que precisa haver, é uma conscientização e uma mudança cultural. A gente precisa que as empresas, notadamente as de grande porte, médio, grande porte, sejam até obrigadas a fazer essa conscientização com os funcionários, com os gerentes, com aqueles que vão, né, ter esse primeiro contato com essas vítimas de violência. A gente precisa mudar principalmente essa cultura, saber acolher, saber enxergar. Gente, os comentários não param de chegar. Roberto, que eu penso que quem tem que pagar essa conta seria o próprio agressor, de algum jeito, para se sentir no bolso. Dizer que seria perfeito, né? Sim. No mundo ideal. Mas, infelizmente, no nosso mundo real, até isso um dia acontecer, sabe Deus quando. Roberta, eu sofria e sofro agressão psicológica. E quando eu estava psicologicamente bem afetada, mesmo assim, eu não podia parar de trabalhar, pois eu sou cuidadora de idosos, não tinha como eu deixar minha paciente sozinha. Mas era muito difícil ter que disfarçar, fingir que estava tudo bem, mas por dentro, a mente, o coração dessa mulher não devia, sabe, estar tranquilo nunca.
E aí a gente vem mais uma vez na tecla da importância do acolhimento, né, Diego? A importância da busca também, Roberta. A gente está falando da mudança de consciência social, mudança de conceito estrutural e também da busca interna por tratamento psicoterapêutico, né? Você falou, tem uns processos a serem feitos, né? Violência, denúncia, medida protetiva, e no meio disso tudo, a gente precisa respeitar a identidade dessa mulher que está sofrendo, que perdeu a confiança nela mesma. Então, precisa cuidar desse ser humano e devolver para ele, ou às vezes fazer com que ela encontre em si mesma a sua própria identidade. Aqui a gente fala de família agora, porque geralmente, na sua maioria dos casos, nós estamos falando de mulheres enfraquecidas em si mesmas. Porque a agressão ela não começa na violência física. Ela começa na violência verbal, na violência ambiental. Você não pode ir em tal lugar, você não vai com essa roupa, entende? Então, essa mulher vestida estruturalmente em sua família, então nós estamos falando de base familiar, pai, mãe, irmão, avô, tio, tia, dar a essa menina, criança, uma estrutura positiva, autêntica, madura, a ponto que ela seja, lá na vida adulta, uma mulher consciente de si e consciente da sua identidade. Ao ponto da primeira violência, ela não vai aceitar. Eu vou me vestir do jeito que eu quiser. Eu vou no lugar que eu desejar ir. Se você quiser vir comigo, nós vamos juntos. Então, esse é o ponto, sabe? E olha como é que é difícil, Diego. A mulher vítima da violência doméstica, né, de violência doméstica, ela não tem apoio nenhum. Primeiro, da pessoa que ela ama, que é o agressor. Que já é o agressor. Né? Segundo, do trabalho dela, que é onde ela tem que fingir que nada aconteceu, para não, com medo também de perder o emprego, porque de um lado é o seguinte, se eu abro a boca, se eu conto para o meu chefe, eu tenho medo de ser demitida, o que a gente viu aqui, né? Ela não tem apoio de amigas, essa daqui, ó, a outra sabia que ele ia lá atrás dela, não contou. Não falou nada. Fica difícil, ela está sozinha. A mulher vítima de violência doméstica, ela está sozinha. Joana, o que doía mais para você no dia seguinte? A dor física ou a dor psicológica? A dor psicológica, que sempre a gente nunca vai esquecer do que a gente passou. A gente vai sempre lembrar e com a dor muito grande, um sentimento muito ruim. Mas sempre preocupada em o que poderia acontecer de pior e lembrar que eu tinha um filho pequeno e que eu não poderia pegar simplesmente uma roupa, enfiar numa bolsa e sumir, porque eu tinha um filho. Você não vê saída. É muito difícil você pensar assim, eu continuo no cativeiro, porque eu não vejo uma saída, não vejo ninguém me estendendo uma mão. Então, assim, é complicado. Eu tenho um grupo de mulheres do interior que elas relatam coisas muito horríveis do que elas passam. E são mulheres que a família também são desestruturada, não consegue... Para eles é como se fosse normal, entendeu? Ver sendo uma mulher sendo agredida. Então, assim, é complicado. Eu vi uma situação recente, Roberta, de um casal que briga muito. A menina vai fazer 18 anos, a filha, e ela tem um namorado. Eu vi ele também agredindo ela em palavra, e ela começou a chorar e gritava: eu não quero ser igual a minha mãe, eu não quero passar para a mesma situação. Você está fazendo igual meu pai faz com a minha mãe. E chorava muito. E quando eu ouvi, que é bem próximo de mim, fiquei muito preocupada e gritei o que estava acontecendo. E ela gritava. Infelizmente, quando eu fui falar para a mãe colocou a culpa na filha. Não, é ela que é isso, ela que não sei o quê, ele quer colocá-la, quer que ela seja desse jeito, do jeito que ele acha que tem que ser. Mas como assim? Então, continua a mesma situação. Então, assim, vem passando. De geração para geração. De geração para geração, entendeu? Olha, gente, se vocês imaginarem os comentários que estão chegando para a gente, é de chorar. Boa tarde, minha mãe viveu essa violência e no outro dia tinha que acordar cedo e ir trabalhar, mesmo com marcas, sem dentes, sem dormir e com dores.
Já fui trabalhar com ela várias vezes. Eu chego a me emocionar, porque a gente pensa, a gente se coloca no lugar dessa mulher. Mas ela tinha muito apoio dos patrões. E falando em apoio, chegou um comentário também muito forte, que esse aqui é emocionante. Sobre o assunto de hoje, eu trabalhava em um RH e sempre comprei a briga de mulheres que estavam passando por qualquer situação familiar. Parabéns para essa telespectadora, viu? Ela diz, já segurei situações de funcionária agredida e não contei para o nosso patrão. E ainda encaminhei a mesma para atendimento médico. Ela havia chegado para trabalhar sem dormir e bem maquiada. E logo percebi e chamei para conversar. Ela havia apanhado na madrugada e depois foi trabalhar. Muito triste. As mulheres precisam se ajudar. Já que a gente está falando agora desse apoio, principalmente das colegas no ambiente de trabalho, Diego, além da roupa de manga comprida, que talvez ela esteja ali escondendo hematomas, né? Quais são os outros sinais que a gente possa identificar nessa colega? É muito importante a gente voltar no comportamento dessa mulher, né? Dessa colega de trabalho, dessa amiga, dessa irmã, dessa tia, né? Do seu convívio. Como que é essa mulher no dia a dia? Qual diferença você notou no comportamento dessa mulher? Né? Como que ela te tratava, como que ela vem te tratando? O abraço era acolhedor, agora o abraço já é mais tímido, com medo? É um abraço mais acanhado? Não é um abraço que afaga mais? Essa mulher ela está falando alguma coisa. Além das roupas, a gente precisa prestar atenção nos comportamentos, no silêncio. Essa mulher está chorando, se essa mulher está engasgando a voz. Como que essa mulher está se comportando no meio, né? que a gente troca na vida, no trabalho, na família, na escola, na faculdade? Como que é? Se eu percebo essa minha amiga entrando num carro com um namorado grosseiro, qual é a minha abordagem com essa amiga? Eu vou perguntar o que está acontecendo? Eu vou oferecer um apoio? Por exemplo, ela estava relatando ali das questões e eu estava aqui me lembrando hoje, se você não sabe aonde levar, temos centros de referências, né, que cuidam dessas causas das mulheres. Então, busque esses centros de referências, né? Busca a assistência social. Tá? Não quero ir na polícia porque o agressor pode vir atrás de mim, mas vamos lá no centro de referência. Tem umas mulheres que vão te acolher, vão te orientar. Talvez você não pode voltar para sua casa agora, você vai ter que ir para um lugar específico. Então, tem hoje, eu acho que através dessa mudança de consciência social e políticas públicas voltadas para as mulheres, iniciado esses movimentos, né? Esses centros de acolhimento, esses centros de referência. Acredito que ainda esteja uma sementinha, né? Está brotando isso. Passei esses dias na frente da Assembleia Legislativa, estava tendo um movimento sobre o não extermínio das mulheres, né? Então, acredito que isso está se tornando um movimento mais frequente. Muito bom esse horário, falar sobre isso, porque tem muitas mulheres ouvindo. Nossa audiência feminina é gigante. Isso. E masculina também, porque a gente precisa falar para os dois lados. Para os dois lados, Roberta. Né? Para os dois lados. Agora, para pensar, a gente estava vendo aqui o relato também de uma diarista, de uma que cuida, ela é cuidadora de idosos. Porque quando você trabalha numa empresa, você ainda inventa uma desculpa, né, Joana? Sim. Fala assim, meu filho passou mal, eu tive que levar meu filho no médico. Você vai dando um jeitinho aqui e lá. E quando ela é diarista, quando ela é cuidadora de idosos e ela não trabalha em empresa nenhuma e que ela tem que ir no dia seguinte com o corpo todo dolorido, todo machucado. Ou seja, essa mulher, ela, de fato, ela está sozinha, né? Agora, a gente recebeu aqui uma pergunta, doutora Bruna, que a gente precisa muito martelar nisso, dessas empresas que acabam tomando essas medidas de, às vezes, demitir, porque daqui a 2 meses ela apanhou de novo, daqui a 3 meses ela foi vítima de novo. Essa mulher, fiz essa pergunta e a gente precisa deixar isso muito bem claro. A justiça, a lei protege ela nesses casos, se ela conseguir provar que ela foi demitida por conta desses riscos? Com certeza, ela não só pode, como ela deve judicializar, requerendo todos os direitos, inclusive os trabalhistas, né? E é importante enfatizar aqui, como você mencionou,
que essa vítima de violência que não está vinculada com uma empresa, não tem carteira assinada, existe também uma possibilidade, ela autônoma, que recebe, né, seus proventos, de recorrer a recurso assistencial, comprovando a vulnerabilidade, ela ter direito aí a um benefício, mesmo não tendo carteira assinada. Então, às vezes, pode ser falta de informação, mas a mulher que está em vulnerabilidade, sofrendo violência doméstica, procure um profissional da área para ser orientada, para buscar programas até muitas vezes voluntários, onde tem psicólogo, assistente social e acompanhamento jurídico. Esse relato chegou, Roberta, já sofri muita agressão psicológica, às vezes perdia o emprego por não conseguir cumprir meu trabalho e não tinha ninguém para conversar. E quando tinha, era para me criticar, para me culpar, como se a culpa fosse minha. Outro relato, vamos lá, Roberta, como é que é? Você podia falar se é verdade, aquele sinal que a mulher faz com a mão, que ela está correndo risco, se é válido. A gente tem visto esse movimento ganhar força, principalmente com as redes sociais, né? Ou então casos de telefonema também, a história de pedir uma pizza, de pedir um medicamento e, na verdade, você está ligando ali, né, pedindo ajuda para a polícia. A gente está vendo, sim, esse movimento, né, doutora Bruna? Sim, na verdade, um pedido de socorro, né? É assim, com a mão, né? Sim, com a mão. Às vezes faz um X também, com uma marca vermelha, de batom, de esmalte, qualquer coisa, para sinalizar e a outra pessoa entender que ela ali está em risco. E é importante toda a sociedade compreender esse movimento, não só quem está em situação de violência, para você poder identificar e salvar até mesmo a vida de uma pessoa. Olha, uma amiga chegava no trabalho sempre roxa. Eu sempre perguntava o que tinha acontecido com ela. Ela dizia que batia em algum lugar, né? Esbarrei em casa, assim, no móvel, alguma coisa assim. E depois ela confessou que estava sendo agredida. Porque tem a vergonha, né, Joana? Tem a vergonha. Você vê a história dos 60 socos, a menina já tinha sofrido a violência, ela está agora contando as histórias. A do elevador, né? Do elevador. Ela já tinha sofrido, ela ficou com vergonha de contar para a família e esperou quase o pior, né, para poder ser. E foi assim, explodiu todo mundo gravando vídeo, falando dessa situação de 60 socos, mas contra as outras mulheres, que pagou não foi com 60, pagou com a vida. Então, assim, a gente vê muito engajamento em alguns momentos. Nós estamos hoje encerrando o de Lilás. Agosto Lilás, né, em combate à violência contra a mulher. Aí se fala muito só esse mês. Eu acho que tem que falar todo dia. Não, Fala Espírito Santo, inclusive, tem esse papel muito importante. Sim. Toda semana a gente está trazendo esse assunto. Não, demais. Aqui tem um apoio muito grande da TV. Então, assim, precisa ser falado todos os dias, em todo local, porque precisa acabar com isso. Agora, doutora, tem cabimento a gente pensar nessa mulher que está ali no momento desesperador, chegar ali, às vezes está até entre a vida e a morte e a empresa nem sabe que chegou a esse ponto, né? E ainda assim ter uma discussão de quem vai pagar, é a empresa ou é o INSS, entendeu? Então, assim, precisa ser resolvido, né? Sim, o STJ, inclusive, estava, né, nessa demanda. Ficou definido que os primeiros 15 dias são custeados pela empresa, depois a pessoa fica pelo INSS. E volto a falar para que as pessoas tenham conhecimento. Ainda que não tenha um vínculo empregatício, não tenha carteira assinada, existe a possibilidade dela receber por recurso assistencial também. Eu fico até com o coração mais aliviado que, à medida que a gente foi debatendo aqui, a gente foi vendo casos de pessoas que acolheram. Porque até então eu estava assustada com o relato da Joana e de outras pessoas no início. Falaram assim, ninguém me acolheu, ninguém no meu trabalho me acolheu, mas depois a gente foi recebendo aos poucos relatos que aqueceram um pouquinho o coração de pessoas que tiveram essa sensibilidade na empresa, viu? Obrigada, Diego Avelar, pela sua participação com a gente. Volte sempre, tá? Disponha. Doutora Bruna também, muito obrigada pela sua contribuição com esse assunto. E Joana, sempre maravilhosa. Obrigada, e hoje ela tem a missão também, gente, de fortalecer essas mulheres vítimas de violência. Obrigada. Volte sempre, tá, meu amor?